Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, sexta-feira, fria e chuvosa aqui em São Paulo, 18 horas e 2 minutos do dia 3 de agosto de 2018. Eu convido a todos para se inscreverem no canal, deixarem o like, assim é mais provável que o YouTube entregue os vídeos para você. Também participe da área de comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, parentes, colegas de trabalho que gostam da renda variável. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu sempre envio o informe denominado cenário, que traz sempre um gráfico do Ibovespa. Eu falo sobre as bolsas internacionais, falo sobre os fechamentos asiáticos, commodities, política, economia, visando preparar melhor os investidores, compartilhar a minha visão, os drivers do dia, os fatos relevantes para a sessão. E por fim, quem está começando na Bolsa de Valores ou está aí no nível intermediário já operando, eu acho que o Seja Bem-vindo à Bolsa é tanto uma porta de entrada para a renda variável, para o mercado financeiro, como também uma forma de otimizar o seu conhecimento, né? Trazer um conhecimento fino já com o meu DNA. Então, no treinamento que eu vendia por R$ 990 na época que eu estava na Expo Money, entre 2007 e 2012, ele era ministrado terça, quarta e quinta à noite, quando eu ficava na cidade de um final de semana para o outro, e depois ele foi transformado num livro, num combo de livros, e hoje ele foi digitalizado e é distribuído gratuitamente como uma forma de contribuição da Top Traders, minha e da minha equipe, para o desenvolvimento da renda variável no Brasil. Tudo gravado em estúdio, qualidade digital de som e imagem, editado, 17 vídeos, você pode assistir de um smartphone, do seu tablet, de um notebook, de um desktop. Investimento zero. Eu que gravei, né? Aparece a minha imagem, a minha voz. E é um presente aí para quem prestigia o nosso trabalho, devolvendo um pouco para o mercado de tanto que ele nos deu. Ok? Então é isso. Tem algumas dúvidas mais comuns aqui. Eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo. Quando eu falo descrição do vídeo, é isso aqui, ó. Então você clica, por exemplo, no radar aqui de ontem, aí tem aqui a descrição, né? Você clica em mostrar mais, eu deixo sempre o link para o pessoal entrar na pré-lista da imersão técnica, do Seja Bem-vindo à Bolsa, e para assinar o cenário também. Ok, pessoal, vamos às criptomoedas, começando sempre pelas moedas digitais. Vamos colocar os gráficos aí na tela e ver o que eles nos dizem. Então vamos lá. Vou colocar o gráfico aqui primeiramente do Bitcoin. Enquanto carrega aqui, pessoal, amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense na Arena. Amanhã eu não estarei lá, que eu tenho um compromisso. Mas o meu palpite é Corinthians 2, Atlético Paranaense 0, um dos gols do Romero de novo. Ok. Bom, Bitcoin aqui na tela, mais baixa já era esperado, né? Nós até comentávamos que nesta região aqui de vai arredondando para 7.800 dólares aqui, né? Que pegava aqui esse eixo do topo duplo, esses topos aqui, mas esse era uma saída estratégica para colocar o lucro no bolso. A perda desse ponto, ela gera uma mescla entre um topo duplo e um pivô de baixa, topo, fundo, topo mais baixo que o anterior. E no mínimo, eu acredito que o mercado busca aqui a região de 7.221 dólares. Hoje tocou 7.282, né? Para 7.221 tá perto, eu acho que ele vai tocar essa região aí no final de semana. Tá abaixo da média de 21, né? Então a saída estratégica foi no 7.800 aqui, tem espaço para cair um pouco mais, não está longe da média, então no mínimo um teste um pouquinho mais abaixo do que está, eu acho que o Bitcoin o fará.
talvez gerando na semana que vem oportunidade na compra. Veremos, né? Aí nós temos aqui o Bitcoin Cash. A nossa ideia é que o Bitcoin Cash ele vai testar essa linha de tendência aqui em verde. Quem sabe buscar aqui o 661, que é este fundo, né, marcado exatamente no dia 12 de julho. Então, baixa também ali a venda dominante. Né? Lembrando que, pela nossa metodologia, estaríamos líquidos em todas essas criptomoedas. E no caso do Ether, do Ethereum, ele já perdeu aqui a linha de baixo do triângulo. Aí, primeiramente, ele veio aqui no 418, depois nos 405, e ele chegou até a trabalhar um pouco abaixo, né? Hoje tocou 398, né? E deixou um martelo aqui que seria um sinal de entrada compradora. Mas mesmo que exista um repique, eu não vejo como uma oportunidade de compra, que eu acho que esse repique, caso ocorra, seria voo de galinha, talvez até o 418, até esse fundo aqui, perto de onde ele está, ok? Pelo menos não tem nenhum sinal assim de uma oportunidade na ponta compradora. No caso do nosso querido Ripple, que é uma criptomoeda mais enrolada do que qualquer uma outra, aí talvez a gente até substitua ela novamente a partir de semana que vem. Não deu compra em nenhum momento, tem uma espécie de triângulo aqui. Aparentemente ele pode fazer um fundo aqui na região de 4,2, mas tá mais com cara de ombro, cabeça a ombro aqui. E eu acho que a gente teria que pegar o ponto mínimo aqui, que seria 42 centavos de dólar. A perda dele jogaria o Ripple bem abaixo, mas eu acho muito difícil perder também e desenvolver essa figura. Então ele deve ficar de forma lateral, meio que como uma Maria vai com as outras, aí seguindo as outras criptomoedas com maior liquidez, ok? Aí temos aqui o WTI, que é o petróleo negociado. Não, na verdade aqui entrou o gráfico de uma empresa. Eu quero WTI, eu quero Crude Oil. Aí sim, WTI Crude Oil. Ontem uma sessão altista. Vamos ver na semana o que o petróleo WTI fez. Então se eu pegar aqui, hoje é dia 3, né? A sexta-feira passada foi 27. Então vamos lá, eu pego aqui o dia 27, fechamento 6897, agora 6861, praticamente de lado, né? Ele foi acima da média, foi nesse suporte aqui perto de 67, repicou, e ele tem na média de 21 a barreira a ser rompida e posteriormente o 6882, que foi a máxima da semana. Nesse caso ele acionaria um W ou fundo duplo e teria alvo aqui no 75, né? Mas precisaria primeiro romper a média e depois o eixo aqui, ok? Aí falando do Brent Crude Oil, petróleo negociado na NYMEX em Londres, né? Então nós temos aqui fechamento de sexta-feira passada 7,433, hoje 73,33, está em queda, praticamente aí 1,5%, $1 aproximadamente, né? Exatamente $1 de queda. Não sustentou acima da média de 21. Vem em uma região aqui buscar fundo, nem chegou a tocar um ponto possível aqui no 7126. Tá com cara que vai fazer um pivô de alta. Nós temos este fundo, este topo montado essa semana, segunda e terça, e este fundo agora. Como a mínima de hoje, apesar da queda, foi a maior que a mínima de ontem e tal, eu acho que ele pode romper a média, romper a máxima da semana e formar sim um pivô de alta que poderia lançar o crude oil a 79 aqui, por exemplo, ok? E aí falando já do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, hoje um dia pujante, expressivo de alta, é o caminho mais provável, né, pessoal? Se a gente for ver na semana,
fechou a 36,73, agora fecha 37,55, né? Fechou a 36,73, né? Então a gente está falando em 80 centavos de valorização, dá um pouco mais de 2% na semana, mas o movimento, né, ele se mostra aqui alinhado com as nossas expectativas, né, de uma correção no tempo, se aproxima da média de 21, vai lá e sobe de novo, e o fato de fechar a semana aqui acima de 37,21, que é esta resistência, é bastante positivo, né? Então abre, é um pivô de alta de qualquer forma, né? Então abre aí uma boa perspectiva para a semana que vem. No semanal, veja que as mínimas e máximas da semana são maiores que da semana anterior. Chegou num ponto-chave, que é este forte ponto aqui, exatamente a 37,31, né? Eu diria que é praticamente divisor de águas, é um suporte imediato agora. E também fechou cravado na média de 21, então tá como se fosse um portal aqui entre a compra e a venda, né? Entre um voo de água é bom, né? Entre o voo de águia ou voo de galinha. Ok? Então é isso aí. Falando um pouco aqui das bolsas de fora, vamos abordar o índice DAX e a bolsa de Xangai. Xangai caiu 1%, índice DAX fechou em alta de 0,55%. A bolsa de Xangai, ela tem oscilado de acordo com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? A semana foi baixista, sem dúvida nenhuma, né? Tinha fechado aqui no dia 27, perto aqui de 2.870 e agora fecha 2.740. Uma forte queda. Existia um pivô de alta que foi abortado, né? Enquanto abaixo deste fundo aqui, a Bolsa de Xangai tem domínio vendedor e viria na mínima aqui do ano. Ok? No caso do índice DAX, então a Bolsa de Xangai tem uma tendência de baixa muito forte ali, evidente, né? Tem sofrido sob efeito da guerra comercial China e Estados Unidos. O índice DAX, se eu pegar aqui o dia 27, fechamento na região de 12.865 e agora fechando a 12.615. Foi uma semana baixista, né? 4 candles vermelhos, só hoje que teve um repique. O índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, tem trabalhado ao redor da média de 21 e assim ocorreu mais uma semana. Ela vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo e ela não monta uma tendência de fato. Está abaixo da média de 21 e desta LTA que nós traçamos, então digamos que é um cenário mais inclinado para venda, teria que romper a própria média de 21 e a LTA para termos algo novo entre aspas, que ela passaria acima dessas duas resistências imediatas, mas aí penderia um pouco mais para o lado da compra até que ela defina o seu sentido. Este ponto aqui ainda está na memória do mercado, que é o eixo do topo duplo. Então o fato de ter ido abaixo ontem no intraday e fechado levemente acima é importante. Hoje entrou compra, sinal que esse ponto está na memória e serviu como suporte. Muito bem. Então, vamos falar aqui do mercado doméstico. A gente já abordou o EWZ, né? Falar do Ibov na semana. Hoje uma alta de 2,26. Eu até comentava no cenário hoje de manhã que essa região seria testada, né? Aqui entre 80.490, 80.440 e por fim 80.590, que foi a máxima da semana passada. O mercado testou e rompeu, né? Então o teste e o rompimento dessa região aciona um pivô de alta. O pivô de alta, esse daqui está mais para o mastro bandeira, para ser sincero, né? Então esse mastro bandeira, para mim, ele projeta algo entre 82.200 pontos, que seria esse fundo aqui, e 82.760, que seria este, melhor dizendo, este fundo aqui, né?
Tem vários pontos aqui, ó. Tem 82.200, 82.760, 82.810, 82.830, ó. 82.900. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos aqui que seria uma fortíssima barreira e eu acho que essa região vai ser testada, né? Então, entre 82.200 e 82.900. Então, tem um spread aí de 700 pontos para o mercado trabalhar. Eu acho que semana que vem, eu acho que vai adentrar esse território, romper 82.200 e trabalhar dentro desse range de 700 pontos. É a minha expectativa para a próxima semana. No caso do BOVA11, né, pessoal, um show de análise técnica aqui, porque os movimentos orquestrados, né, se aproximou da média de 21, aí rompeu aqui a máxima da semana passada, disparou. Muitas vezes os próprios vendidos aqui estopam e entram na compra, né? Então o 79,37 é uma provável parada na semana que vem aí. Também tem uma região de enrosco aqui em torno de 80, né? Então, adentrando 79,37, tem um range até 80 para definir o rumo aí no curto prazo. E no caso do Ibov, a gente gosta de fazer aquela comparação na semana, né? Então, no dia 27 fechou a 79,866 e hoje fechando a 81,434. Então, a gente está falando num ganho de 1.568 pontos, que é bom, né? Já é a sexta semana que a alta ela se sobrepõe, as correções são somente no tempo. E é isso. Abordando aqui o dólar, eu comentava hoje com o meu grupo, né, o pessoal do grupo fechado aí do Passaporte, que o dólar cumpriu na venda aqui um objetivo de uma figura simétrica de difícil operação. Nós não estávamos posicionados, mas eu comentava aqui que o meu palpite é que a região de 3.700 ali seria testada, sendo mais específico 3.702 e 500, ela foi até 3.704 e 500, e que repicaria até 3.800 e aqui sentiria a força da venda, né? Ela fez isso, pessoal. Daí, qual que seria o alvo aqui? Este fundo, ó, 3.709, 3.704 e 500, 3.702 e 500. Então, hoje, onde que ela foi? 3.712 se aproximou. A perda dessa região projetaria o 3.650 aqui. Se respeitar, pode fazer até uma consolidação, consolidar um fundo aqui, desenvolver um processo de alta. Mas eu vejo a venda um pouco mais forte nesse momento, né? Se a gente pegar o dia 27, fechou a 3.725, agora 3.720. Na semana caiu 5 pontos, mas o movimento foi bem nítido, né? Repique, a média funciona como barreira e cede com a entrada da venda. Certo? No caso do índice, mais uma semana que fomos bem, né? É a sexta semana que nós estamos bem aí, posicionados, compreendendo a movimentação, sendo felizes na leitura, mantendo a calma quando entra alguma turbulência nas correções no tempo. E o objetivo da semana foi atingido, né? Eu comentava que na minha visão 81.650 seria o objetivo dessa primeira semana de agosto. Bingo! Foi atingido com bom volume, quase 42 bilhões. A máxima bateu 81.935, né? O ajuste do dia ainda não saiu, mas foi bem positivo, né? Ontem foi 79.744. Hoje deve ter sido alguma coisa em torno do fechamento mesmo, né? De 81.530. Então só hoje deu uns 2.000 pontos de ajuste, né? 2.000 não, uns 1.900 talvez, 1.800, vamos ver depois. E na semana 80.250, né? Se a gente trabalhar com só os preços de fechamento, né? 80.250, 81.530, então 1.280 pontos
favoráveis à compra, depois de uma correção no tempo, buscando média, fechando esse gap aqui também. Quando o gap fecha, eu costumo deixar aqui em azul, né? Então eu vou deixar aqui o gap fechado. Mas aí eu vou deixar o contorno também azul, senão fica estranho. E a gente pode colocar um outro gap aqui hoje, né? Pelo volume. Professor, é gap de fuga? Muita gente perguntou. O gap de fuga, pessoal, quando ele aparece, ele sinaliza que mas aí só os próximos dias dirão. Tem volume, a barra é forte depois do gap, tem indícios que sim, né? Então resistência agora é o próprio 81.650, suporte imediato, a máxima da semana anterior, no 80.715 aqui, ok? Percebam que este ponto também é importante, ó, o 82.235, então eu diria que o 81.650 é importante, né? Este ponto aqui também, 82.235, né? E aí nós temos uma outra região importante aqui também, ó, 81.995, né? A máxima de hoje 81.935, quer dizer, eu vou até circular aqui, eu tenho algumas situações aqui onde eu tenho briga, né? Eu tenho esse ponto. Eu tenho esse. Né? E é interessante o seguinte, aqui tem um gap, ó. 81.740. Aqui eu tenho 81.655. Então aqui tem gap também, ó. Fechou o gap hoje? Não fechou, mas ele está trabalhando como um imã atraindo os preços, não tenha dúvida. Né? E o que aparentemente aconteceu hoje foi um acionamento de um pivô que todo mastro bandeira é pivô de alta, correto? Mas nem todo pivô de alta é mastro bandeira. Esse é o mastro bandeira, que é pivô de alta também. O que configura o mastro bandeira, pessoal? Um movimento com uma certa redução de volume, né? Não podem ser muitos candles, uma média de 5 a 7 é o ideal, né? E bem delineado, assim, de uma forma tênue, numa direção contrária do movimento principal. O pivô ele pode ser totalmente diferente, agudo, né? Ele não tem essa configuração. E quando eu tenho uma espécie de... Eu tenho um mastro bandeira clássico, eu tenho aquele mastro bandeira também muitas vezes em formato de flâmula, né? E é válido também, né? Que aí seria a flâmula no caso. Ok? Então esses detalhes, assim, não se encanem com isso. Entendam, é que nem inglês. Você entendendo o significado é o que está valendo aí. Ok? E no índice futuro, eu comentava ontem que geralmente esses movimentos laterais, o mercado segue na direção da tendência. Foi isso que ocorreu, médias cruzadas, rompeu aqui o 80.715. Era uma expectativa minha para hoje, o rompimento dessa região. E tem subido passo a passo aí de maneira gradual. Ok? Muito bem. Então falamos das criptomoedas. Xangai, DAX, Ibovespa, BOVA11, dólar e índice futuro. Vamos abordar agora as bolsas americanas, então. Falar primeiramente aqui do Dow Jones. Fechou a 25.451 semana passada, hoje 25.462, semana totalmente lateral. Essa semana teve o Fed na quarta-feira, teve payroll hoje, aqui no Brasil teve Copom. Mas o sinal é positivo, né, pessoal? Você teve uma correção no tempo, teste da média de 21 respeitada. Hoje o mercado trabalha acima da máxima do candle de ontem, acima da média de 5 períodos, e termina a semana acima de 25.400, que foi a máxima do mês de junho, tinha sido um topo importante também no mês de março, então, para mim, favorece a ponta compradora. Movimentos mais lentos lá fora, mas com a compra dominante. S&P subiu 0,46 hoje, fez uma correção no tempo também, respeitou média, respeitou o topo anterior. O candle de ontem já foi, digamos, acionado, né? Talvez uma barra de ignição montada sobre uma região de suporte importante, topo anterior e média de 21, tende
a romper na semana que vem aqui a região de 3.858 aqui, talvez testar a máxima histórica. A semana, no que diz respeito ao índice Nasdaq, muito movimentada, né? As ações de tecnologia, a Apple tocou o patamar de $1 trilhão e anteriormente outras ações tinham caído, o Facebook na semana anterior. A questão é que nós estamos no state of the art das ações de tecnologia. Não sei até que ponto isso é sustentável, mas é fato, né? E é muito provável que nas próximas semanas tenhamos uma nova máxima histórica, talvez já na próxima. A movimentação foi importante, 2 candles de correção aguda, respeitou aqui a LTA, ela conseguiu estancar a queda. E depois o Marubozu rompendo as médias e hoje um candle suficiente para romper o 7.807, fechando a semana de forma positiva. Porque na sexta-feira, último negócio 7.737, hoje 7.812. Ok, então vamos aos destaques do dia. Hoje tem vários, né, pessoal? Putz, eu vou ter que falar de JHSF, não tem jeito, é o papel do momento aí que vocês me pedem, foi o grande assunto do radar de ontem, por causa dessa parceria da empresa com a XP. Foi esmiuçada ontem, foi detalhada, né? O mercado celebrou, e eu vou falar de Via Varejo, vou falar das duas aí como destaque. Então vamos lá, JHSF3. Bom, primeiro, dentro das minhas maluquices no bom sentido, que costumam se concretizar, eu vejo uma semelhança entre um desenho macro da JHSF, entre ali fevereiro e julho de 2016, e entre março e agora agosto de 2018, o que levaria a JHSF a R$2. Então, é uma viagem? Pode ser que não, pode ser que sim, enfim. Meu preço médio está 1,98, meu preço médio está 1,99, está 1,98 alguma coisa, vamos colocar 1,99, então a JHSF, se ela valer 1,99 eu estou feliz da vida. E o que a gente percebe essa semana? Se a gente for olhar aqui o gráfico, né? Dia 27 fechou a 1,12, hoje fecha a 1,22. Só que ela chegou a descer até 1,4. E teve um driver importante, que é esse negócio com a XP. Foi criado um fundo e tudo. Então, os candles de ontem e de hoje são 2 Marubozus. O volume já vinha crescente na JHSF, quer dizer, o mercado já estava concentrando compras na ação. E hoje um volume muito acima da média, mais que o dobro da média. Praticamente o triplo da média, 5 milhões e 100. Quer dizer, tem boi na linha, né? Além desse desenho macro que eu mostrei, nós temos uma espécie aqui de fundo duplo e nós contamos candles ontem. E se romper 1,29, a projeção desta figura em específico seria 1,81, né? Como é que eu contei candle? Eu peguei esse candle como sendo o candle do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 21º candle seria o candle da virada se eu colocar um espelho aqui, né? Imagina que eu ponha um espelho aqui, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, já no 18º virou. Como virou no 18º, mostra até uma certa ansiedade da força compradora para entrar antes na ação, né? Então, 18º, 19º, né? Mas se a gente for olhar, tem até uma certa semelhança entre este candle do dia 8/6 e este candle, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo na ação. O fato dela romper a região de 1,21, que ela bateu 1, 2, 3 vezes no final de julho é importante. O volume chama atenção e eu continuo achando que na semana que vem ela testa 1,29, como eu falei,
para vocês nos últimos estudos. E aí 1,29 realmente é o divisor de águas entre a compra e a venda. Lembrando que 1,29 é um ponto importante, 1,30 também, porque ele foi aquele ponto que gerou a alta de 1,30 até 13,10 entre o final de dezembro e o mês de fevereiro de 2017. Ok? Via Varejo, VVAR11, aqui na tela. Essa a gente está falando em compra já faz tempo, né, pessoal? Aqui fez um engolfo, teve acréscimo de volume, rompimento falso 1787, é isso. Quando ela corrige, quando ela fez, ela gera oportunidade. Eu não gosto de pegar esticado assim, mas tudo indica aqui um teste de 25, né? Mas o ideal seria pegar em correção. O rompimento de 22,42 gerou uma forte entrada compradora na ação com volume até acima da média na sessão de hoje. Então, ela tinha uma simetria em V, mas agora ela começa a remeter a 25. A simetria em V era justamente na região de 22,42. Ok? Então vamos aos pedidos do YouTube. Eu vou fazer hoje Azul, Gol, Prio 3, R-Log Porto Belo. Para segunda-feira tem a Anima, né, que é a ANIM3, Card 3 Cielo, Ecor 3 e um fundo que é o BRCR11. Então vamos lá, Azul e Gol na tela. Azul 4. Pessoal, quando o Azul veio nessa região aqui dos 20, eu falei para vocês que se eu tivesse capital extra eu compraria a ação. De lá para cá subiu, para não exagerar, para não dizer que a gente acertou no olho da mosca, subiu lá 20%. É uma boa ação? Eu acho que é. Veja que nós temos uma região aqui de fundo, ó, 25,45, 25,51, 25,65. A ação tocou os 26, recuou, na média, movimento clássico. Eu enxergo duas coisas aqui na Azul. Eu enxergo um possível pivô de alta no rompimento de 26, né? E eu acho que a gente pode visualizar aqui um oco invertido também, por que não? Teria aqui um ombro. A ação ainda é compra? Ela é compra, só que você tem que ter consciência que você está pegando uma ação a 25, que foi há pouco tempo a 20, então ela pode corrigir, depois retomar a tendência, mas eu vejo como compra ainda, acho que ainda tem espaço para subir. Tem tanto um oco como um pivô de alta aqui em formação. E aí, pô, como é que eu traço uma neckline maluca dessa aí? A neckline, ela nunca é muito objetiva, mas eu acho que seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ok? No caso da Gol 4, eu até comentava na época que eu preferia Azul do que Gol, mas deu na mesma, né? Ambas têm, inclusive, figuras parecidas, são impactadas aí por... Até um aluno pediu para comentar outro dia, pelo dólar e pelo petróleo, por causa do combustível utilizado na aviação. Então, eu enxergo um possível oco também. Oco invertido, né? Mas assim, fala, professor, mas se você fosse comprar agora, Gol ou Azul? Putz, pessoal, aí eu compraria Azul, mas é uma questão mais pessoal. Eu acho a Gol o ativo um pouco mais traiçoeiro, mas também é mais volátil, né? Aí dá muitas vezes um resultado melhor. É a mesma coisa quando eu vou comprar entre Gerdau, CSN e Usiminas. Eu muitas vezes acabo pendendo para Gerdau por causa de fundamento. Então o pivô de alta seria rompido a 14,25, tem um possível oco aí. No caso da neckline, seria uma neckline... putz, aí que tá, né? Será que de repente a gente pode considerar isso aqui, né? Esse primeiro ombro já aqui, ó. É possível. E de repente a gente teria aqui dois ombros de cada lado. É admissível, então... É uma hipótese. Deixa eu apagar essas outras linhas aqui para ficar um gráfico mais limpo para nós.
mas é uma hipótese a gente pensar aqui nos 15 como neckline, ok? Então essa é a minha visão, pessoal. Então Gol e Azul estudadas. Aí tem Prio, R-Log e Porto Belo. Então aí Prio 3. A Prio foi uma grata surpresa na semana, né? Ela já tinha subido nos dias 26 e 27, rompeu aqui uma região importante, né? Que é o 77,90, que agora é suporte imediato, pela inversão de polaridade da análise técnica. 77,90. E tende a seguir em alta. Eu não entraria nesse patamar, mas para quem gosta de comprar tendência, por exemplo, já está no papel, tá, eu acho que tá correto, ela tende a continuar subindo. Não tem nenhum... Não existe nada que desabone um sinal de topo ou algo do gênero. Inclusive o volume ajuda. A R-Log Porto Belo. A R-Log é um ativo histórico aqui na sua movimentação, pessoal. Ela começou uma alta em 2015, valores atualizados 1,50, porque tem dividendos e tal. A ação está a 10, é uma tendência de alta que perdura, muito firme. E ela deu sopa, né? Para quem queria comprar ação, ela veio nessa linha de tendência que sustenta os preços desde então, né? Ela deu uma compra rara aqui no começo de junho, no dia 7, depois também no dia 19, e agora ela está naquela situação que eu particularmente não gosto de comprar, que é longe do fundo, o último fundo, mas ela parece aqui armar um pivô para romper os 11 e ir embora, é a impressão que eu tenho. Ok? R-Log e a Cosan, né? A Cosan foi uma empresa que eu entrei no IPO, eu lembro até hoje. Muitas alegrias. Eu vendi, já tinha dado um monte de lucro e ainda continuou subindo. Na época, eu estava aprendendo os gráficos lá. Isso deve foi em 2005, se eu não me engano. 2006. 2005, 2006. No caso aqui da Porto Belo, é uma ação bastante difundida aí por algumas casas de research, corretoras. Eu dizia para vocês que esse tipo de ação eu gosto de comprar com desconto. Ela veio numa região de gap aqui, foi uma pegadinha do malandro, porque ela não fechou. O gap é a 386 aqui. 386 não, né? A 3,38. E ela começou a subir. Na minha visão, Porto Belo deu compra mais ou menos aqui a 3,85, porque ela acionou... primeiro houve cruzamento de médias, né? Teve aqui um cruzamento de médias e houve um rompimento também de um triângulo. Esses triângulos pequenos, eles são ótimos como setup. No final do ano passado teve um monte, a gente aproveitou até na imersão. Então ela deu compra por volta aí de 3,85. E para quem é mais conservador, ela deu compra agora rompendo a CLTB que guia os preços desde março. Então para mim, a ação é compra. Como tem volume um pouco mais reduzido, talvez uma compra com metade do lote que você direcionaria para um papel mais líquido, e a outra metade fica como margem de manobra caso ela venha na média, alguma coisa do gênero assim. Antes de eu falar dos ativos fixos, pessoal, eu esqueci de falar aqui da imersão. Então, assim, todas essas técnicas que você vê que eu trabalho aqui, essas figuras, como é que eu trabalho com estratégia, entrada e saída gradual, controle emocional, recuperação de perdas, de ter a mão firme quando entra num ativo. Eu vou falar da Petrobras, que muita gente falou que eu estava louco em dizer que buscaria na Petro 3, R$23 até o final de julho, 21,37 na 4. Por que eu tenho essa convicção? De onde vêm essas ideias? Né? Da metodologia. Eu fiquei anos aí, eu opero desde 2002, montando o método, testando, fazendo o trabalho mais pesado, e na imersão eu ensino tudo para os alunos. A imersão, ela tem o antes, o durante e depois. Antes da imersão, a gente municia o aluno com conteúdo educativo, para ele se preparar para a imersão, conhecer a metodologia, já interagir, se acostumar com a nossa rotina. Vocês percebem que eu sempre faço as coisas de forma tranquila,
equilibrada, planejada. Então a imersão ela é o melhor reflexo do meu modus operandi, né? Aí tem o curso prático, dias 4 e 5 de setembro. Os alunos assistem todo o pregão comigo em tempo real. Tem intervalo de meia hora na parte da manhã, a gente para 2 horas para almoço, depois tem intervalo à tarde e a gente captura todo o pregão, vendo toda a rotina de um trader profissional. Você consegue assistir de um tablet, computador convencional, notebook, smartphone, com uma conexão de internet simples você consegue, não precisa ter um super plano, consome pouco a nossa plataforma educacional. E depois que a gente montar a carteira juntos, operar, se possível, aí, fundos imobiliários, criptomoedas, a gente sempre opera o índice, a gente procura oportunidades no dólar, monta a carteira de ações completa, cada imersão renova a carteira. Nas últimas imersões, pessoal, a gente operou... Eu não estou contando agora a de abril, nas anteriores, a de abril eu precisaria fazer a mensuração aqui. Mas nas outras imersões nós operamos aproximadamente 40 papéis. Nós tivemos... nós acertamos 38. Não, na verdade nós acertamos 39 e a CEMIG nós saímos no 0 a 0. Só que teve alguns alunos que tiveram lucro e alguns outros tiveram um pequeno prejuízo, aí oscilando entre 1% e 2% de lucro-prejuízo. O papel começou a enrolar muito, a gente saiu fora e procurou uma outra ação que deu lucro. Pra vocês terem uma ideia, na CEMIG eu montei uma operação com 80 mil reais e deu um lucro líquido de 300 e poucos reais. Então ficou praticamente no 0 a 0. E das ações agora da imersão de abril eu precisaria ver qual que foi o nosso índice. Inclusive JHSF entrou na imersão de abril, ela ainda não está dando lucro, mas as outras eu precisaria ver, tem outras 9. Mas é isso, a gente monta a visão de médio prazo, disso vocês conseguem me ver, ouvir a minha voz, fazer perguntas para mim no chat, e depois da imersão você fica 2 semanas no grupo, né, com direito de permanecer depois se você desejar. Quem não faz a imersão não entra no grupo. Eu dou 30 dias do cartezinho em parceria lá com o pessoal, já fui sócio da plataforma, e a gente vai dar um super presente só para quem tiver na pré-lista quando abrir o carrinho no dia 13. Se restarem vagas, a gente abre o carrinho para o mercado no dia 14, ok? O que eu tenho que fazer para ter acesso a tudo isso? Garantia de matrícula, preço com desconto, todos os bônus e vantagens. Só entrar na pré-lista, nome e e-mail, para a gente ter um controle do número de interessados. Você entra automaticamente numa base e tem a garantia de matrícula e acesso aos benefícios que eu citei anteriormente. Vou deixar todos os links, cenário, imersão, treinamento, seja bem-vindo à Bolsa, tudo na descrição do vídeo. Vou deixar a Petrobras por último hoje. Nós tínhamos acertado o índice, várias ações, Bitcoin, tudo no mês de julho. Até o desafio que eu lancei no Te Vejo nos 80 mil pontos, quando o mercado estava a 69, foi no dia 20 de julho, que era no mercado futuro, né? Depois ele foi no à vista também. Nós acertamos EWZ, acertamos tudo, e a Petrobras ficou devendo para a gente. Eu tinha projetado o 21,37 no dia 31. Ela foi no alvo com 3 dias de atraso, ela foi hoje. Mostrando que a gente não tem medo de balanço quando a gente sabe o que está fazendo. O caso da Vale, uma alta de 1,64. Para mim a Vale tem um alvo... Bom, a Vale pagou dividendos, ó, tá vendo aqui, né? Então os nossos pontos gráficos eles mudam. Depois eu corrijo os pontos gráficos aqui. Deixa eu corrigir só os gaps. E este ponto aqui. Então, onde era 56, agora é 55,37. Então, eu vou traçar junto com vocês aqui. Isso daqui vai ficar o programa mais longo que já... Mas aí tem o final de semana, né? Então, o alvo para mim, para Vale, aí para daqui uns 6, 7 pregões, é 55,37. Né? Ok? Aí eu vou colocar os gaps nos seus devidos lugares aqui. Eu depois, pessoal, que eu faço, por exemplo, na sexta-feira, aí eu faço ainda eu faço um informe semanal que quem fizer a imersão vai ter acesso, falando sobre cada ação da carteira, gráfico, expectativa. Então, a gente que gosta de trabalhar não tem preguiça.
E faço bem feito, eu olho ativo por ativo, olho os detalhes, busco informações, troco ideias com pessoas do mercado. Eu faço isso com muito prazer, então trabalho forte aqui. Então a Vale é isso. Ela tinha um gap hoje que eu vou até tirar, que ela fechou. Eu até comentei que atrairia os preços, então eu vejo um movimento normal, né? Fundo, topo, fundo, talvez até para estourar um pivô aqui no 53,64, o mais suficiente para buscar 55,37, talvez no finalzinho da próxima semana. Ok? Afinal, ela é investment grade, né? Vale tem grau de investimento. Aí falando de Banco do Brasil, uma semana boa para quem está na ponta compradora, 32,88 na sexta-feira, hoje 34,23, então a gente está falando numa valorização de 4,10. Ela fez de conta que ia perder aqui a LTA. Lembra que eu falei para vocês que dificilmente ela fecharia o próprio gap? Correção no tempo, pessoal. Rompeu a máxima aqui da semana anterior, tem alvo no mês de agosto em 37, volume bom, força compradora no comando. No caso de Bradesco, também fez uma correção no tempo, fechou a 30,88 na semana passada, hoje 32,10, a gente está falando em alta de 3,95, rompeu aqui essa região, projeta no mês de agosto 33,50, volume bom, superando aqui a média. E Tube, no dia 27 ela tinha fechado a 46,28, hoje fecha 46,80, uma alta aí de aproximadamente 1%, mas um movimento muito técnico, né? Ela tinha suporte no 44,97, aqui no 45,12, ela tinha suporte no 45,10, na própria média ela bateu 1, 2, 3 vezes na região. O próprio vendido fala, pô, aqui tem comprador, né? Então, ele mesmo entra na venda e faz o papel ter uma elevação de preços, objetivo para agosto 49. E por fim, a Petrobras foi a única ação que não bateu no nosso alvo no mês de agosto, mas bateu agora. Uma alta de 2,99, você vê que bateu no alvo e rateou, ficou um candle vermelhinho apesar da alta. O nosso lindo, belo e querido alvo em 21,27 foi alcançado. Professor, e agora? Pessoal, e agora? A gente vai ter que ver. Né? Vai ter que ver como é que vai estar o petróleo, o volume foi bom, o balanço melhora em 7 anos, aí é outra etapa. Quem comprou aqui embaixo, o alvo era aqui, na minha opinião, teria que vender aqui. Até acho que pode subir e preencher esse gap, mas pessoal, o alvo é alvo, né? Pode parecer que não, mas muita gente pegou aqui na ação. Você pega de 14 a 21, você está falando aí em praticamente 50%, né? E a 3, que a gente tinha um alvo ali nos 23, bateu também. Ok, então bingo, match, né? As ações foram nos seus alvos. Lucro bom é lucro no bolso, pelo menos uma parte, semana que vem tem mais. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, pelo apoio, mais uma semana, a 6ª semana que nós operamos muito bem. Vocês são muito importantes para mim, porque me fazem estudar e me preparar para estar em alto nível para fazer o programa. Eu não teria o mesmo desempenho se não tivesse a responsabilidade aqui com vocês na parte da manhã, no período da tarde, com o meu grupo nesses períodos também ao longo do dia. Saúde e paz a todos. Excelente final de semana. Amanhã, Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. Valeu, pessoal.